dos piores, melhores diretores. Ed Wood, Tommy Wiseau ou Jean-Luc Godard? Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos a mais um Naftacine, este quadro aqui do Doni Correia, uma teia de ideias, dedicado exclusivamente ao que há de mais obscuro no cinema. Filmes perdidos, filmes que foram encontrados muito tempo depois, filmes que já nem existem mais, filmes que só existem pela metade. A ideia aqui é trazer justamente o que há de mais curioso na arqueologia do cinema. Antes de mais nada, eu já vou convidando você que é novo, você que é nova por aqui, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e comente aqui embaixo, sem esquecer de acionar a sineta aqui para poder receber as nossas notificações. Este quadro Naftacine normalmente é o meu quadro semanal em que eu falo de algum filme obscuro, de algum diretor obscuro, mas quando vocês me veem com esse fone de ouvido é porque nós temos algo especial, nós temos um bate-papo aqui. E se você for procurar na lista dos vídeos do Naftacine que já foram feitos, eu estou deixando aqui no card para você conferir, quando eu falei de Sex Madness, do diretor Wayne Asper, filme de 1938, né, um filme pseudo-educativo, com algumas picardias ali, muito ao gosto do público reprimido da época, eu mencionei que eu ainda iria fazer um vídeo sobre Ed Wood, mais especificamente Edward D. Wood Jr., que é este diretor considerado o pior diretor da história do cinema. Nem o Tommy Wiseau conseguiu superar esse status de Ed Wood, de pior diretor da história do cinema, porque ele, sendo o pior, é talvez um dos melhores diretores que o cinema já nos deu. E eu não podia fazer esse vídeo sozinho, eu tinha que chamar alguém aqui para conversar com a gente sobre o Edward D. Wood Jr., sobre a carreira dele, sobre os filmes, e acho que ninguém melhor do que este convidado que muito generosamente aceitou estar aqui com a gente. Para falar sobre Ed Wood, eu trago aqui o jornalista, entusiasta do cinema, e que entusiasta! Através do canal dele, eu conheci filmes como Begotten, eu vi coisas sobre a Serbian Film, sobre Backdoors, é um entusiasta dessa cultura obscura que o cinema tem pra gente. Eu tenho muito prazer em receber aqui o meu querido Lucas Maia, diretamente do Refúgio Cult, né? O Refúgio Cult, esse canal maravilhoso que serve para instruir todos aqueles que têm paixão pelo cinema obscuro e pelas curiosidades desse cinema feito aí na Deep Web, não é? Na Deep Web do cinema. Muito obrigado, meu caro Lucas. Boa Fala, noite Doni. e muito obrigado pela sua presença. Pô, eu que agradeço. Primeiro, depois dessa sua apresentação, é aquele que o cara já fica intimidado, né? Ele precisa Imagina. sobrepor ali o negócio. Eu que agradeço, gentileza sem tamanho do convite. Achei muito legal pelo tema, porque eu acho que pouquíssimo se fala de Ed Wood, né? Pouquíssimo se avalia Ed Wood. Fala muitos, né? Ah, o pior cineasta da história do cinema e ponto, né? Mas existe um universo de Ed Wood, né? Existe não só os filmes que ele deixou, mas na literatura, os seus contos, a sua própria vida pessoal é um caso à parte, não à toa, né? Virou filme lá do Tim Burton e tal. Então é um prazer gigantesco aí falar sobre esse cara maluco, porém genial contigo.
Pô, muito obrigado. É o nosso Orson Welles dos filmes ruins. E de tão ruins, eles são excelentes, né? E eu até me lembro de ter tomado contato com Ed Wood pela primeira vez, cara, num documentário. Tinha passava, acho que no SBT na época, um programa no começo dos anos 90 chamado Documento Especial. E um desses episódios do Documento Especial exibiu justamente o especial sobre trash movies. Eu não sabia o que era trash movies, eu já estava aí, né, entusiasta que eu era pelo cinema de uma forma geral. Fui lá ver o que era os tal do trash movies, né? E aí mencionaram o Ed Wood. E eu me lembro que nessa mesma época, lá para 1994, mais ou menos, o meu pai tinha me dado uma câmera, uma filmadora da Sony, uma Hi8, que ele tirou no consórcio. Enfim, nos anos 90 você tinha que dar um rim para comprar um equipamento como uma câmera, né, para a gente Sim, filmar é. a coisa toda. E eu me lembro, cara, que de tão impressionado que eu fiquei com essa história do cinema do Ed Wood e tal, eu comecei a produzir com a minha câmera uns filmes Aham. trashes de propósito, assim, sabe? Umas animações toscas e tal, porque eu via de alguma forma, assim, intuitivamente, eu não tinha conhecimento nenhum de linguagem, de cinema, nem nada. Aham. Eu via de alguma forma uma arte ali, uma coisa que chamava atenção. E acho que isso é o principal, né? Quando o espectador é tocado por aquilo que ele está vendo, independente de ter um orçamento gigante ou um orçamento miserável, que é o orçamento que o Ed Wood trabalhou a vida inteira dele, né? Tem o fator criativo por trás. E ele tinha esse fator criativo, né? Quem foi Ed Wood, cara? Fala pra gente aí, comenta um pouco sobre isso. Cara, eu conheci o Ed Wood da maneira mais clichê possível, né? A grande maioria das pessoas vai falar que, se já ouviu falar de Ed Wood, é pelo filme do Tim Burton, que eu citei, lá de 94, se eu não me engano, né? E É o de Ed 94. Wood, Melhor filme do Tim Burton, né? Agora, todo mundo que gosta do Tim Burton vai embora do canal agora, né? Tipo, mas é o melhor filme que Tim Burton já fez, pra mim. boto fé, eu colocaria pelo menos no top 3 assim. Eu gosto ali dos filmes do Tim Burton, final da década de 80, início dos anos 90, né? Os Fantasmas Se Divertem, Sim. o próprio Bom, tem o Batman Batman, né? dele, Batman, o Retorno. Eu que sou um Batmaníaco também gosto muito, sim, mas eu eu acho que gosto pra Ed caramba. Wood ainda tá no topo. E depois ele presta uma homenagem ao Ed Wood com Marte Ataca, né? Sim, cara, total. E eu vou te falar que o Ed Wood, eu tava lembrando, né? Acho que pouquíssimos filmes do Tim Burton são como o Ed Wood que ele fez, que é um filme, beleza, o Ed Wood ele é essa persona excêntrica, né, um cara que vivia bêbado e que criava, e como, né, as pessoas falam que muitas vezes ele criava melhor bêbado do que muita gente sóbrio, principalmente na sua escrita, né, a forma como ele escrevia, criava personagens e ideias e tal, por mais malucas que fossem. Mas esse filme do Tim Burton, eu acho que ainda assim é um filme mais pé no chão, porque o Tim Burton ele vai para uma coisa mais surreal, mais lúdica da parada, né? Então, e voltando à sua pergunta, né? Eu acho que o Ed Wood ele é isso. Ele é um cara que primeiro, né, antes de qualquer coisa, e eu me identifico muito com isso, eu acho que a nossa geração hoje em dia, 2022, ele era um cara muito ansioso, né? Ele era um cara que ele não se contentava em não fazer as coisas. Ele ia lá, fazia, mesmo com um orçamento ridículo, escasso, ele precisava produzir, ele precisava criar, ele tinha histórias para contar, independente de como fosse, como aquelas histórias iam ser contadas. Ele precisava fazer. E por isso que, digamos, o cinema do Ed Wood é considerado, era antigamente, década de 50, 60, considerado filmes muito ruins, porque ele fazia na raça, ele tinha pressa, porque aquilo custava grana, então no próprio filme lá, o de 94, a gente via, né, que
pô, o cara tinha as diárias, tinha os atores, tinha as locações, então muitas vezes os caras filmavam uma vez e aquilo ia para o corte final. Então, obviamente que a gente Era um por tinha um, né? Um por um. Um um por take um, cara. por cena. Exatamente. E eu tava revendo o Plan 9 from Outer Space, que particularmente, né, é meio clichê falar isso, mas é o meu preferido, e tipo assim, é, dá para perceber que ele botou ali os únicos takes muitas vezes, né? Tipo, tinha várias cenas que os diálogos Thor eram mais Johnson entalado na cova. exatamente, e não só fisicamente falando em alguns momentos, mas o diálogo entre os personagens, tá certo, beleza, a gente tinha atores trabalhando com ele, estilo Bela Lugosi, mas a gente também tinha vários atores de qualidade altamente questionáveis, né? Então, na hora de entregar uma performance, um diálogo, era uma coisa de qualidade muito questionável também, mas mesmo assim ele mantinha. E ele trouxe isso como uma característica que prevaleceu nos filmes dele, e é por isso que a gente está falando do Ed Wood hoje, né? Pois Tantos anos é. depois, tão É, marcante. eu fico pensando, né? Quer dizer, ele tinha como grande ídolo dele o Orson Welles. Ele no Aham. filme do Tim Burton a gente tem, claro, a gente tem que pensar que o Tim Burton também fez uma adaptação ali para poder, né, para a história poder se tornar cinematograficamente viável. Mas ali a gente vê que ele se ressentia, que ele estava com 30 anos, Uhum. e o Orson Welles tinha feito o Cidadão Kane com 25. Aí você mencionou Plan 9, a gente vai falar daqui a pouco, Sim. né, mais extensivamente sobre Plan 9. Eu acho que ele também fez o Cidadão Kane dele na medida que Que era Plan possível. 9 é um filme que marcou a carreira dele. Mas o que eu queria jogar para você, para ver se você concorda comigo, é que se a Hum. gente olha para a vida do Ed Wood, assim, como ele entrou na carreira cinematográfica, né? Você pensa, um menino que nasceu no interior, tal, e cresceu vendo filmes, quer dizer, a indústria cinematográfica norte-americana, obviamente já plenamente estabelecida, criando aí um padrão cultural nas pessoas e vendendo ideologias e modos de vida e tal. Uhum. Quando ele acaba indo para Hollywood, né, quer dizer, atraído aí por todas as possibilidades que a vida artística podia oferecer para ele, Uhum. o que a gente tem é um Ed Wood que meio que representa o fim da era romântica de Hollywood. Né? O fim da era romântica no sentido de que é exatamente isso que você falou. Ele queria ver a coisa feita, não importa como. Parece Ele que era um o que ele... rebelde, né? Exato, Ele exato. saiu daquele enlatadinho que era sempre muito padrão e ele jogou tudo pro ar, falou, vai ser isso aí. Ele radicalizou Hollywood, né? É isso. Eu acho que ele chega numa Hollywood que está ali passando por uma grande transformação, que é a quebra do monopólio dos grandes estúdios, a Uhum. televisão entrando na vida das pessoas como um grande meio de comunicação que vai representar uma grande crise, né, na indústria cinematográfica, né, conforme Sim. conhecido anteriormente. A gente tem a Guerra Fria, né, o pós-guerra, ali começando a Guerra Fria, então são aqueles filmes que de alguma forma tentam traduzir o medo do inimigo que era a União Soviética na época, em forma Uhum. de extraterrestres, em forma de ataques atômicos, em forma de anomalias e tal. E ao mesmo tempo essa quebra de monopólio dos estúdios, fazendo com que então os cinemas possam receber filmes de estúdios menores. Da Poverty Row, né, que a gente chama de Poverty Row, que é aquele lado de Hollywood que faz filme a troco de jujuba, né, a troco de um saquinho de Sim. pipoca e um Aham. corote e uma Dolly Citrus, entendeu? Né, aquele cinema Sim. absolutamente artesanal, mas muito verdadeiro. Então é nesse contexto que ele surge, né? Tem Sim. aquele filme dele que deve estar, assim, tem algumas cenas e tal,
Eu vou deixar aqui embaixo na descrição até para o pessoal ver um documentário que se chama The Haunted World of Edward D. Wood Jr., né? Que é o mundo assombrado de Ed Wood, né? Que tem Uhum. muitos comentários de pessoas que orbitavam em volta dele ali. O que dá para entender é que o Ed Wood, na verdade, ele era como se fosse um planeta cheio de satélites orbitando em volta dele. E aí você tem Paul Marco, Conrad Brooks, tem o Bela Lugosi, que seria Belo assim, o Lugosi. astro-rei ali em volta dele, né? Então Sim. parece que ele pega ali aquele final da era romântica de Hollywood. Você não tem essa impressão? Total, cara. Né, muita gente vai discordar ou achar um traje a gente falar isso, mas essa rebeldia e tudo que, de novo que o Ed Wood trouxe é meio que um divisor de águas, querendo ou não. Né? Claro que a fama dele, dos filmes dele, né? Isso veio depois da morte dele, infelizmente, mas Uhum. eu acho que a partir dali, mesmo depois da morte dele, as pessoas elas desconstruíram vários conceitos em relação à produção, em relação ao cinema, aos bastidores, as temáticas que eram levadas para os filmes, né, as histórias, porque o Ed Wood, acima de muita coisa, não só essa forma mais anárquica, digamos assim, de fazer cinema, mas as temáticas que ele trazia eram à frente do seu tempo, né? A Muito. gente, pô, o cara na década de em 1953 falando Tá sobre falando de. travesti. Então assim, você, cara, até hoje em pleno 2022, isso é um tabu para muita gente. Então Ed Uhum. Wood já quebrava isso lá em 53, entendeu? Então, definitivamente, eu, no meu ponto de vista, concordo contigo. Eu acho que é Genial. um divisor de águas aí. Muito bom. Vamos falar do Glenn Glenda, então, né? Bora, Já que você vamos. tocou nesse assunto, porque o Ed Wood ele fica orbitando ali naquele universo hollywoodiano, tentando fazer filmes para TVs, filmes para as matinês, peças de teatro, como mostra logo o início do filme do Tim Burton, né? E até que Uhum, ele consegue, de alguma forma, ali um financiamento com o George Weiss, que era um produtor de filmes B, que é exatamente esse tipo de filme que veio muito à voga quando quebra-se o monopólio dos grandes estúdios, né? Então, quer dizer, as outras produtoras menores conseguem produzir filmes para distribuir para o interior dos Estados Unidos, para cinemas que fazem sessões depois da meia-noite, né? Filmes que são um pouco mais assim até salientes, né? Nos anos 50 a gente tem a cultura das pin-ups, né? Quer dizer, então é sim. uma década realmente que meio que prenuncia uma espécie de liberdade de expressão peronomútil, né? Então aquela coisa, É. né? Tem um contradicto aí nesse meio, mas ele consegue então viabilizar. Ele conhece Bela Lugosi, né? E fica amigo do Bela Lugosi. O Bela Uhum, Lugosi já na decadência, né? Já ali, todo mundo fala que o Bela Lugosi era um viciado em morfina, mas não é que ele era viciado em morfina. Ele usava analgésicos para uma dor insuportável que ele tinha, acho que nas costas, né? dor crônica, provavelmente, Crônica, né? exato, é uma dor crônica, e isso obviamente faz a pessoa se viciar, porque naquela época era morfina, era, sei lá, né, todo tipo de Sim. ina que a gente tinha disponível naquela época, mas ele não era exatamente uma pessoa que se viciou e se tornou um viciado num tipo de droga. E aí ele Uhum, conhece o Bela Lugosi e surge a oportunidade para ele fazer o primeiro filme dele com o George Weiss, segundo filme do Tim Burton. Ele implora para o cara, pelo amor de Deus, deixa eu fazer esse filme porque eu conheço muito bem essa história da Christine Jorgensen, né, que foi foi a primeira transexual, acho que da história, um homem que fez uma cirurgia íntima uhum. em 1951 ou 52 e estava querendo vender a história para o cinema
e o Ed Wood então consegue, para desgraça do George Weiss, né, consegue este emprego para fazer o filme em 4 dias, ao que tudo indica, né? E Uhum. sai Glenn Glenda. E aí, que a gente pode falar de Glenn Glenda? Não, o Glenn Glender também é uma reflexão da própria vida do Ed Wood, né? Eu tava até fazendo umas pesquisas e tal, porque o Ed Wood, quando criança, se eu tiver errado, tu me corrija, a mãe dele vestia ele com roupas de menina, né? E eles Verdade. achavam divertido, brincavam e tal, né? A mãe achava da hora, o pai tinha, né, aquela coisa, imagina, pô, né, década de, sei lá, 30, enfim. E aí ele traz isso para sua vida adulta, e uma das esposas dele, eu não lembro qual foi, falou que ele tinha, ainda como adulto, essa mania, digamos assim, de Foi a se Dolores vestir. Fuller, a primeira esposa Foi, dele. né? Foi. Que tá no Tinha essa Glenn mania, Glenda. sim, como comfort, né? Era uma coisa que ele se sentia confortável. Era Reza meio a que lenda. uma âncora da ansiedade, né? Exatamente, exatamente. Era o que deixava ele mais tranquilo, e reza a lenda que quando ele foi para a guerra, na Segunda Guerra Mundial, por debaixo do seu uniforme, ele utilizava alguns acessórios femininos, né? Então, Exato. ele traz todos esses elementos para o Glenn Glenda, que é um argumento, né? Apesar do filme ter, claro, todas as suas precariedades e tal, todas as suas limitações, mas é um argumento muito legal, e eu acho até genial, porque é uma história simples de um cara, o Glenn, que ele tem essa mania, que é feito pelo próprio Ed Wood, né? E ele precisa, e ele tá apaixonado, ele tá noivo de uma moça, e ele precisa contar para a moça, né, sobre essa mania dele. Então, o cara, ele tem um grande dilema, ele tem uma coisa que aí tem várias questões da nossa sociedade atual e que vai, infelizmente, perdurar, que é a questão do Muito. machismo, né, essa coisa da aceitação, e de como a sociedade ela impõe as coisas de um modo que deixam as pessoas doentes. Então, tudo isso está nas entrelinhas de Glenn Glenda. Para mim é interessantíssimo, assim. E ele consegue, na verdade, convencer o produtor a deixá-lo dirigir esse filme, Aham, às custas do Bela Lugosi, né? Porque ele já havia conhecido o Bela Lugosi estava fora do circuito justamente porque ele já estava um pouco mais velho, já estava bem mais velho, já estava na casa dos 70 anos. aham, O Bela Lugosi ele fez umas escolhas um pouco erradas aí na carreira dele, que depois ele mesmo falou, depois do Drácula, né? Depois de ser o Drácula, ele uhum. enveredou pelos filmes de baixo orçamento e tal, e também queria voltar a filmar, precisava de dinheiro e tal, e ele foi o subterfúgio, ele é meio que o deus ali no filme Glenn Glenda, né? Para quem não viu o Sim. filme Glenn Glenda, eu vou deixar aqui também o link embaixo, mas tem uma coisa que, assim, depois a gente vai falar sobre os outros filmes dele, em especial o Plano 9 e tal, mas toda vez que eu vejo Glenn Glenda, hoje em dia, na época quando eu assisti há muitos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, para mim Uhum. parecia só um filme ruim. Ao longo do tempo, conforme eu fui assistindo, cara, sem querer, ou talvez sem perceber, porque essas coisas de sem querer eu não acredito muito, tá muito lá dentro, como era uma forma de expurgar, né, o que o Ed Wood era e o que ele queria mostrar, que o fato dele gostar de se vestir de mulher não significa que ele é uma aberração, não significa que ele é alguém que deve ser esnobado pela Expurgado, sociedade, né? expurgado da É. sociedade, ali ele fez um filme, cara, um filme de arte, um filme surrealista. Se você pegar Glenn Glenda, não sei se você concorda comigo, e é para isso que você está aqui, para a gente poder debater. Não, tá, até Mas, agora, mas sim. é um filme, cara, que se você botar de um lado de um filme do Buñuel, tipo Um Cão Andaluz, A Idade do Ouro, lá do comecinho da carreira do Buñuel, cara, você vai encontrar muita coisa ali, porque tem o Similaridade. onirismo, tem a desorientação, tem a
montagem esquisita, claro, com menos propriedade, porque a gente está falando de Ed Wood, que não tinha. Menos intencional, né? Menos intencional, exato. Mas para mim é um filme surrealista e um filme de arte. Sim, sim. Não, eu acho total. E eu acho que, mais uma vez, né, confirmando isso que você falou, a temática e os elementos que ele traz para a tela é uma coisa revolucionária, se a gente pegar pela ótica de hoje, e ele não perde nesses termos e nesses temas e nesses termos para muito filme surreal que era produzido na época, né? Exato, Então, eu exato. acho que ele conseguiu, obviamente, com as suas limitações, contar a sua história que ele estava tão ansioso para contar e, de certa forma, quebrar esse padrão, não sei se ele conseguiu quebrar, mas expor algo fora de um padrão que era tão engessado, né, naquela época. Sem dúvida, né? É uma moral, na verdade, que era muito. É engraçado, porque a moral americana, se a gente for olhar para essa época, era muito voltada para grandes liberdades, para grandes evoluções da tecnologia, né? Quer dizer, a Uhum, indústria do consumo ali crescendo e tal. sim, Mas os costumes permaneciam muito provincianos, né? Tanto é que no filme do sim. Tim Burton, quando o Johnny Depp ali fazendo o papel do Ed Wood liga para o produtor e fala: cadê meu filme? Eu não estou vendo aqui no jornal, onde é que está em cartaz? Ele: seu filme, eu queria que fosse seu filme, eu queria muito que fosse seu filme. Por quê? Porque ele está falando: esse filme é meu, eu que botei dinheiro, eu tô É, fudido, né? é, Mas eu mandei esse filme para o interior, para o pessoal do Alabama, para o pessoal, para aqueles pervertidos do interior, né? Quer dizer, então aí a gente já tem a medida de quão incompreendido foi o trabalho do Ed Wood naquele momento. Se a gente pensar num filme que tem um deus, que é o Bela Lugosi, que fica meio ali do jeito dele olhando a sociedade, tem uma cena que é muito doida, que tem um diabo, né? Quer dizer, então existe uma moral cristã nesse filme, né? Quer dizer, sim, sim. é um Bela Lugosi meio Deus e tem um diabo ali na hora em que o Glenn tá passando por aquele devaneio dele, que ele salva a namorada dele e tal. E ao mesmo tempo tem um tom meio que de documentário educativo que era mostrado nas escolas daquela época. Então, na verdade, cara, ele jogou tudo e fez uma sopa, né? Jogou tudo dentro do Sim. caldeirão e fez uma sopa com esse filme, né? Cara, a gente tem falado aqui, porque né, a qualidade do cinema do Ed Wood e tal, mas eu acho que muita coisa também, e eu até falei, porque ele não tinha intenção, mas eu acho que no texto do Ed Wood, para os filmes dele, para os diálogos entre os personagens, muito era intencional e a coisa ácida, a coisa crítica, né, botando ali o dedo na ferida, e a gente até antes de começar aqui a gravação, eu tava falando que sim, eu tô lendo aqui vou até mostrar aqui Opa, por favor. Contos e Delírios do Ed Wood, que são os contos lançados pela Dark Side, uma edição maravilhosa, são os contos que o Ed Wood lançou ali início da década de 70, 71, 72, até ali 75, para não morrer de fome, né? O coitado estava escrevendo para ganhar uns trocados e tal, estava Contos, numa época contos eróticos, pornográficos, né? bem difícil. E, cara, e a gente vê qual é o ponto que eu quero chegar, né? A gente vê uma qualidade muito grande em termos de literatura do cara. Ele, tipo, É mesmo? Eu não tive a oportunidade de ler a leia, prosa leia, do cara. Ed Wood. Fala pra gente um pouco sobre isso. Então quer dizer que tem a mesma verve aí. Tem. E eu vou além, tá? Eu acho que o Ed Wood, a limitação que o cinema dava para o Ed em termos de realização, como realizador, a gente ama cinema, a sétima arte é maravilhosa, mas ela precisa de muitos recursos e muitas pessoas, e né, para você conseguir realizar. Não, o Ed Wood,
para escrever ele precisava de um papel e, né, E da uma máquina de tinta, escrever, ou uma a máquina de tinta, né? escrever, exatamente. Então, assim, o que ele era limitado no cinema, você vê que na escrita dele, ele deixava isso aflorar. Então, todo o lado ácido dos textos deles, os personagens, as situações, digamos, peculiares e confusas, mas ao mesmo tempo que existe ali uma lógica cotidiana em que a gente vê os personagens em situações absurdas, tá nesses contos, tão nesses contos aqui. Então é legal a gente ver que quando as pessoas falam que o Ed Wood ele era gênio e ele não era só esse cara que produzia filmes terríveis, é verdade. Existia um gênio por trás, existia um cara extremamente criativo por trás e que tinha um universo na cabeça dele. E o lance, e aí mais uma vez eu cito o lance da ansiedade do cara, né? A ansiedade às vezes ela atrapalha, ela Contágio, ajuda, né? mas O ela ímpeto atrapalha. criativo. É, é. Exatamente. Às vezes o ansioso, eu sou ansioso crônico. O ansioso crônico, ao mesmo tempo que ele Somos não quer dois, então. pronto, aí estamos com propriedade. Ao mesmo tempo que ele não quer produzir absolutamente nada, ele quer produzir tudo, Tudo. né? Então eu acho que o Ed Exato. Wood ele estava nisso. Ele é um cara que ele acordava com uma ideia que tinha muitos elementos muito bons e às vezes na prática o negócio, né, por conta das limitações e de dinheiro, de pessoas envolvidas, porque às vezes ele tinha que lidar com grandes equipes, entre aspas, né? Então, mas os contos deles são incríveis, assim. E foi, então eu vou até pegar aqui esse gancho já para a gente falar um pouco para depois a gente passar para o filme seguinte dele. Como é que são Tá? os contos dele assim? Como é que é a temática? Como é que é a... O que você vê do que você está lendo, do que você já leu no livro? O que você encontra de semelhança com a filmografia dele? É uma prosa que é independente do que ele imaginava para o cinema ou tem proximidades de temática e de personagens? Tem proximidade total. Os contos que eu já li, eu estou finalizando o livro, os contos que eu já li falam muito sobre liberdade, entendeu? Sobre. Não à toa, a Darkseid colocou Laerte Coutinho para fazer as Poxa, ilustrações, né? Então, demais. assim, fala muito sobre liberdade, são personagens que às vezes eles se veem presos em um dilema, como por exemplo o Glenn, de Glenn ou Glenda, né? E ele tá preso, ele tá afogado e ele precisa se desafogar de uma situação, ele precisa ter um caminho a seguir, ele precisa sair um pouco ali da escuridão, né? Então, eu acho que sim, os contos dele têm características interligadas com personagens que ele trouxe para os filmes dele, né? Nesse Que aspecto ótimo. de se descobrir, descoberta, de quebras de paradigmas, né? Sensacional, muito bom. E aí, inclusive, essa questão da quebra do paradigma, de se descobrir, de se libertar e tal, me faz pensar sobre o segundo longa que ele dirige, que é o Jailbait, né? Uhum. Que aqui no Brasil, quer dizer, depois que foi lançado em VHS e tal, saiu com o nome de A Face do Crime, né? Porque tem um plot twist ali que o, que o pai do personagem principal é um cirurgião e o filho dele é um criminoso, ele acaba botando a cara do filho dele no parceiro desse filho, que fez com que o filho fosse assassinado e tal, que assassinou o filho, na verdade, né? Que é uma Uhum. doideira, né? E aí a gente vê o Ed Wood é, indo para o filme noir, né? Em Isso. Uhum. 1954, ele resolve atacar no filme noir. Então ele vem de um filme que é, em grande medida, confessional, baseado no que deveria ser uma ideia de um filme de exploitation, né? Porque Glenn or Glenda, segundo o produtor, deveria falar sobre a troca de sexo, e isso seria o grande chamariz, mas ele faz mais do que isso. Ele faz uma Sim. grande viagem mental, né, na cabeça de alguém que ainda está tentando ali
elaborar essa ideia de gostar de mulheres, de ser heterossexual, mas ao mesmo tempo se sentir confortável vestindo-se como mulher, né? E aí Uhum. ele vai para um filme no ar. Você já viu esse filme? O que você Cara, acha desse filme? Eu Jailbait adoro esse eu não filme, cara. assisti, eu não assisti. Cara, eu adoro esse filme, que você tem que ver, Uhum, porque é uma incursão muito interessante uhum. no cenário do filme no ar. Tem uma coisa que incomoda muito, que é a trilha sonora que ela não para, né? É É o música, e é tempo a todo. mesma música. É a mesma Ah, música, do começo até o fim do filme. É um é saco, mesmo. né? Chega uma hora que O cara você pagou fala, só um cara, direito autoral ali, no só. máximo, ou nem E, isso. e é engraçado porque é uma música que lembra um pouco, assim, uma música latina, assim, ó, um violãozinho que fica... tererererererê, né? Parece que... Por quê? Porque os Estados Unidos também pagavam um pau para o Caribe naquela época. Cuba era o cercadinho, né, dos Estados Unidos nos anos 50, antes da Revolução do Fidel e tal, né? Então Aham. tem uma coisa ali... obviamente que o Ed Wood também dá um jeito de enfiar umas cenas assim meio que para chamar o público. Tipo, tem uns stripteases no meio da história que não tem nada a ver com a história, mas aparecem ali. De novo, a cultura das pin-ups, né? Naquele Uhum. momento muito importante, né? Mas é um filme que eu acho que assim. É aquilo que você estava falando agora há pouco, Lucas. O dinheiro era o principal problema para o cinema do Ed Wood, porque tivesse ele um orçamento um pouco melhor, Jailbait seria um filme digno de ser citado na lista dos grandes filmes no ar, assim, porque a premissa é muito boa, né? É Uhum. um rapaz de classe média que anda que tem amizade ali com um outro rapaz um pouco mais velho, que é um marginal, que, enfim, né, quer levar vantagem em tudo, e acaba levando ele para o mau caminho. O pai é um médico cirurgião respeitado, tem uma irmã, né, que é a Dolores Fuller, por sinal, esposa do Ed Wood, né, na época, que é uma Uhum. moça toda certinha também, mas esse rapaz acaba se perdendo e é morto, né, por esse outro amigo dele aí que é o assassino, depois Uhum. de matar um policial. E o pai, sabendo que o filho está sendo procurado e sabendo estava sendo procurado, mas foi morto, e o amigo é o culpado, quando o amigo procura esse homem e fala, ó, faz uma cirurgia aí na minha cara que a polícia está me procurando, então muda meu rosto, né? Aquela coisa bem Deus ex machina, né? A grande solução Uhum. final. Muda meu rosto. O cara vai lá e muda o rosto dele, só que põe o rosto do Do filho. filho. Cara, incrível que quando você falou essa premissa, me lembrou muito do filme do Almodóvar lá, A Pele que Não Habito. é a pele que eu habito, né? É, Pois é. tem uma Que por pegada A si Pele que só já é Habito. baseado numa história escrita, eu não lembro agora por quem, mas é uma história interessante porque essas semelhanças que existem entre histórias, tipo, né? Agora você acabou de estabelecer uma relação entre Ed Wood e Almodóvar aqui. Então, Aí, quer dizer, são temas que, na verdade, permeiam a nossa cultura, né? com Então, certeza. então não é um Sim, diretor tão incompetente assim como a gente pensa, né? sim. Como costuma se dizer, né? É, quando você conhece a fundo, esse, como eu disse, né, o Jailbait eu ainda não vi, mas quando você, primeiro, né, conhece o porquê que aquilo muitas vezes foi feito daquele jeito e você conhece quem é o cara por trás daquilo, né? Você consegue, porque na vida é isso, né? Nada é 8 ou 80. E as pessoas Exato. elas enfim, estabelecem que ou uma coisa é péssima ou uma coisa é maravilhosa. E o É, Ed Wood ele é prova disso, né? Ele é prova que beleza, muita coisa que ele fez foi ruim, mais pelas perspectivas dos padrões cinematográficos, hollywoodianos, digamos assim, que tem condições, né? Então, e outras obras do cara mostra como ele trabalhava com, por exemplo, ficção científica e horror de maneira
incrível, peculiar, né? Incrível, Tipo, incrível. Que é exatamente o tema do filme seguinte, né? Que é quando ele começa a caminhar para a excelência da decadência, né? Que é quando ele faz a noiva do monstro, que chamava a noiva do átomo. E eu acho que a noiva do monstro talvez é o grande filme que mostra a tendência do cinema B, do cinema de matinê daquela época, nos anos 50, que era lidar com esse medo da bomba atômica, né? O medo da tecnologia atômica e o medo que os Estados Unidos tinham de serem bombardeados, né, por armas nucleares pelo inimigo que era a União Soviética na época. Tanto é que o Bela Lugosi no filme faz um estrangeiro, o Dr. Vornov, que com esse nome a gente já sabe muito bem de que região ele deve vir, né? é, Do globo terrestre. Eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto muito desse filme A Noiva do Monstro. Você curte ele também? sim, sim. Eu acho que Plan 9 primeiro, o Bride of the Monster depois, justamente porque eu acho que é essa coisa meio King Kong com Frankenstein do Ed Wood, e aí ele, óbvio, né, tem todo esse contexto social, assim, de guerra, ou mais uma vez, falta de controle ou medo de perder o controle, porque aqui a gente está falando de um monstro, né, que é criado e Sim. tal pelo cientista maluco, inclusive Lobo, né? Tem o Lobo, que é o Thor Johnson, que é Thor mais Johnson, um isso. desses que é mais um desses que começa a orbitar, né, o planeta Ed Wood, assim, é mais um satélite que ele descobre, lutador de luta livre e tal, e traz, né, para a família Ed Wood, né? E depois tem o polvo roubado da Republic Pictures, né? Sim, sim. E essa história aí? Eles roubaram e ficou por isso mesmo? O que rolou? Cara, o que tem no livro e o que tá no filme é que eles meio que roubaram, usaram e devolveram no dia seguinte. Tipo, então ficou um Não, roubo não, não cujo tiveram grandes não consequências, tiveram né? grandes consequências, porque eu acho que até. Porque assim, mesmo esses estúdios, a Republic era um estúdio pequeno também. Só que não era tão Aham. paupérrimo quanto as produções Ed Wood, assim, né? O Wood Productions, né? Que ele fala. Uhum. Então eu acho que na verdade havia pessoas ali meio que envolvidas, né? Tipo assim, o fulano que trabalha ali na Republic também faz um freela aqui para o filme tal e enfim, acabou que eu acho que na verdade isso entrou pro folclore, mas foi um empréstimo feito ali fora da hora, tipo assim, puta, a gente tem que buscar agora esse polvo lá para poder fazer essa cena. Puta, Entendi. mas essa hora tá fechado. Ah, a gente pula o portão, depois eu me entendo lá com o Pega, fulano, é, assim, né? você vê, né, cara? E é uma parada que ficou pra história, né? Os caras foram lá numa noite, pegaram, usaram uma noite o bagulho e ficou pra história, assim. Mas eu acho bem. Acho que a palavra para esses filmes do Ed Wood que envolvem ficção científica e monstros é carismáticos, sabe? Eu acho que são filmes carismáticos que têm Muito, personagens carismáticos, sabe? muito, muito, muito. E a noiva do Monster tem aquela história clássica, né? Que ele havia escrito o roteiro para a esposa dele, para Dolores Fuller, e depois ele acabou dando o papel principal para Loretta Young, né? Que era a menina que teoricamente teria dinheiro para investir no filme. Você sabe dessa história? Você Não, não. Então ele colocou a mina para pagar as contas, basicamente. Então, tipo, na verdade, ele tinha essa coisa de fazer um roteiro, porque assim, né, vendo os documentários, e esse que eu falei que eu vou deixar aqui nos links e tal, né, O Mundo Assombrado de Ed Wood, a Dolores Fuller, que foi a primeira esposa dele, ela fez uma carreira compondo músicas para o Elvis Presley depois, né? Ela Uhum. foi
né? Teve uma carreira independente, né? É aquela coisa, ela não foi só esposa do Ed Wood, né? Ela teve uma carreira criativa e Sim, tal. sim. Uhum. Só que, enquanto ela esteve com o Ed Wood, cara, primeiro teve a crise dela descobrir que o marido dela gostava de se vestir como mulher e não contava para ela, e ela só soube quando viu o filme, Glen or Glenda, né? Uhum. Coisa que é feito diferente ali no filme do Tim Burton, né? Mas ela descobriu quando viu o filme, isso já gerou uma crise no casamento e tal. Para a moral da época, a gente imagina como deve ser, né? Quer dizer, se Sim. hoje já é complicado esse conservadorismo aceitar, né, aquilo que eles chamam de desvio de comportamento, imagina naquela época. Então, ele fez um roteiro, que é a Noiva do Monstro, né? Em que ela seria a personagem principal. Ela seria a repórter, né? Que está atrás Hum, ali isso deve ter dado uma treta lascada mas depois, né? imensa. Por quê? O que aconteceu? O Ed Wood precisava de dinheiro para fazer o filme. E ele foi apresentado a tal da Loretta Young, né? Que é quem faz de fato a repórter, Aham. que era uma herdeira. Só que a Loretta Young, nos documentários, ela fala: Meu, o Ed Wood nunca pediu dinheiro para mim para fazer o filme, né? Quer dizer, então até o Tim Hum. Burton tá errado em colocar uma cena do tipo: Nossa, eu tô esperando o seu dinheiro para a gente poder pagar aqui a diária e tal. Por outro lado, a Dolores Fuller, que é a esposa dele, fala que o Ed Wood simplesmente, quando conheceu a Loretta Young, falou: Vou dar o papel para ela e depois eu escrevo outro roteiro para você, né? Então não E foi por dinheiro, segundo essencialmente. a Loretta Young, não foi por dinheiro, né? Segundo a Loretta Young, simplesmente foi uma escolha que o agente dela fez para Aham. ela em acordo com a produtora do Ed Wood, alguém própria para o papel e tal. E a Dolores Fuller, esposa, ex-esposa do Ed Wood, você há de imaginar que ficou possessa, né, Com- com essa coisa, e piorou mais ainda depois que o marido vai e fala: não, mas eu vou escrever outro só para você. Aí é que degringolou de vez. Foi quando eles se Exatamente. separaram, né? Mas o Uhum. filme, eu gosto muito da Noiva do Monstro, pela rusticidade do filme, né? É um filme rústico, é um filme assim. Ele não é ruim porque ele é mal executado. Pelo contrário, ele acaba se tornando bom porque as falhas elas parecem que são assumidas, né? Sim. Tipo, são incorporadas à história, né? Não sei se você tem Não, e é essa mesma muito, impressão. não, e é muito legal, os momentos ali que o Bela Lugosi tá no laboratório e as falas dele, aquela coisa de cientista maluco, né, que ele pega, então é muito legal. E essas falhas dos filmes do Ed Wood, o próximo que é o Plan 9, eu já citei o Plan 9 aqui umas 3 vezes já, são falhas muito perceptíveis em tela, Sim, né? E elas são, igual você usou a palavra perfeita, incorporada ao filme, né? É uma coisa assim. vira linguagem, né? Vira linguagem. E aí a gente vai para o Plan 9, que aí eu sei que você já demonstrou que você tá doido para falar do Plan 9 aí, porque você já citou Tá várias vezes. É ele a tá obra-prima fresco. dele, né? É a Além dele ser obra-prima dele. a obra-prima, o Cidadão Kane do Ed Wood, ele é um filme muito. Cara, ele é muito emblemático, né? Eu acho que as próprias cenas, né, das investigações dos túmulos e quando chega lá a vampira lá e depois o maluco saindo da tumba, ficando preso, enfim. Então, são características que entraram, eu vou mais além, tá? Para muita gente entrou até para cultura pop essas cenas assim Sem do. dúvida, Se você sem for dúvida. procurar hoje no YouTube as principais cenas do não só o filme todo, eu acho que está no YouTube,
Tem alguns canais que tem o Tem Plan versão 9, colorida, tem, colorizada, né? né? Tem uma versão Colorizada. colorizada. Mas assim, você vai pesquisar, cara, muita gente repostando as cenas do Plan 9, cenas que são para ser absurdas e toscas, mas que acabam chamando muita atenção, prendendo a gente, né? Porque existe ali no clima uma densidade, aquela coisa bem década de 50 e os personagens que tinham a sua caricatura, mas eles ficavam penetrantes em tela, né, com seus olhares, com suas movimentações. Então, eu acho que é um filme que todo esse conjunto ele faz a obra ser tão marcante assim. Sem dúvida. Agora, começando do começo em relação ao Plan 9, a gente tem que Aham. lembrar, né, aquela história de que ele queria fazer um filme com o Bela Lugosi quando o Bela Lugosi se desinternasse, né? Porque o Bela Lugosi se internou voluntariamente para se tratar do vício em morfina, né? Ali em Entendi. 56, 55, 56. É, e de fato ele se livrou do vício, né? E no filme do Tim Burton isso é muito mostrado, né? As crises de abstinência, né? Porque a morfina, enfim, como todo analgésico poderoso, né? Sim. Ele dá de fato esses efeitos colaterais, esses rebotes. É uma droga, né? É Uh, uma droga. Então, é uma droga, né? Então, mas ele se livra disso e ele sai pleno ali. Tem até no YouTube, deixa o link aqui embaixo também. Essa nossa conversa vai ser uma seleção de links aqui embaixo para quem está assistindo poder depois conferir passo a passo que a gente está conversando. Porque tem uma entrevista do Bela Lugosi dizendo, não, saindo ali, né, do internato, aham. falando, tô me sentindo muito bem e tal, e eu vou fazer outro filme com um jovem diretor que chama Ed Wood, né? E a gente vai fazer esse filme. Ah, que filme que é esse? Aí eles falam, o Bela Lugosi fala, The Ghoul Goes West, ou seja, a alma penada vai para o oeste, que é um filme que ele nunca fez, que o Ed Wood nunca fez, mas que ele já Hum. tinha na gaveta e ficou na gaveta, né? Seria Uhum. um western é, sombrio, um western sobrenatural, né? Uh, Talvez para animar um pouco o Bela Lugosi ali depois da saída dele, da reabilitação e tal, eles conseguiram fazer umas cenas ali aleatórias do Bela Lugosi saindo de casa, ou vestido como Drácula, ou Uhum. na tumba ali, como aparece no Plan 9, né? Mas o Bela Lugosi morreu meses depois, né? Sim. E a única coisa que o Ed Wood tinha agora nas mãos para poder procurar financiamento era um rolinho de filme com algumas cenas do Bela Lugosi, e ele vendeu essa ideia, né, Uhum. ao que tudo indica, pro senhorio dele, né, pro cara que alugava a casa onde ele morava, que era da Igreja Batista, né, Hum. uh, e percebeu que ele trabalhava com cinema, porque viu os posters, né, na casa colado, assim, grudado na casa, quando ia lá cobrar o aluguel, que já tá tipo o seu Madruga, sabe? 14 meses de aluguel atrasado, o cara vai lá bater na porta. Ah, você trabalha com cinema? Trabalho, né? Difícil. Então, a nossa igreja tem lá um dinheiro para fazer um filme para cada apóstolo. Porra, ele cresceu o olho, né? Falou, cara, um filme, são 12 filmes, né, cara? Né? Caraca. Então, se vocês têm dinheiro para fazer um filme para cada apóstolo, vocês estão com grana. E o senhorio Sim. teria dito, não, a gente conseguiu dinheiro para um só, né? Mas depois a ideia é conseguir para os outros 11. Aí o Ed Wood, malaco, né, falou, olha, eu sei o que você tem que fazer, você pega esse dinheiro, investe num filme comercial, e o dinheiro que você vai ganhar, você faz um filme sobre 30 apóstolos, se você quiser, né? Caraca, ele jogou uma de coach aí. Total. E ainda mostrou a latinha de filme, né? E eu ainda vou falar, eu posso fazer esse filme para vocês
com essa latinha aqui, que é a última participação em vida do Bela Lugosi, né? Então, e é daí que sai o plano 9 do espaço sideral. Caralho, eu não sabia dessa. Caraca, É maravilhoso, né, não, cara? É só essa história já malabarismo dá um puro. filme, né? Pois é, malabarismo puro, né? É você lidar com o que há de mais atroz na sua vida e fazer a porra da limonada, né? Quer dizer, pegar o limão e fazer a limonada. Tudo bem que a Sim. limonada ficou ruim demais, né? Não tinha açúcar, mas é, é, olha só a mente empreendedora, né? Que é aquilo que a gente falou no comecinho da conversa. É olhar para a oportunidade e trazer isso para construir um filme que seja feito a qualquer custo, né? Sim, exatamente. E É, chamava Grave Robbers from Outer Space, né? Os ladrões de túmulos do o espaço original, sideral. é, Que é o que o é Criswell fala no começo do filme, né? o lance do Ed Wood é que ele tinha que se preocupar muito, não só com a questão do roteiro do filme, quais seriam os atores, como ele iria dirigir, mas ele tinha que ser esse veaco, esse cara que ia atrás da grana. Exato, E essa exato. história que você acabou de contar é a mais prova absoluta de que o cara ele precisava ser mala muitas vezes para conseguir resolver ali a situação, mesmo que por um instante, né? Para ele conseguir o Exato. produto final dele, né? Exato, não, e tem mais, né? Porque na verdade aquele personagem, o personagem principal do Plan 9, que é o piloto de avião, né? Que é aquele que Sim. vê o, o disco de miniatura pendurado, dá para ver É, o fio, né, cara? Na dá. versão colorizada, dá para ver o fio nitidamente. Na preto e branco ainda tá escondido ali, O mas na próprio colorizada avião, pô, eles simulando lá o é, avião, é um o pedaço de negócio é todo madeira, né? solto, assim, é A tudo cortina a cortina atrás é cortina de chuveiro, né? de banheiro, É, é. mas aquele ator, né, que é o Gregory Walcott, se eu não me engano agora, eu não me lembro agora, mas deve ser Gregory Walcott. Ele era um pastor da igreja que financiou o filme. Ah, Então, aí o Ed Wood fazendo concessões ao produtor, né? Então, assim, tinha que. pô, tá, coloca aí que ele é bonitão, ele é alto e tal, ele não pode ser o mocinho? Puta, né? Sério? Não, porque, enfim, né? Ah, tá bom, o dinheiro tá vindo de vocês, Genial. vamos lá, vai, É. né? Então, né, o Ed Wood, então, até nesse universo dos filmes pobres, existe essa hierarquia, né? Essa imposição. Cara, independente se é o cara tá pegando US$ 100.000 ou US$ 100 emprestado, acaba que, dependendo da situação, ele vai ter que fazer concessão, né? Então, Sem dúvida, sem dúvida. E depois do plenário, você assistiu o Night of the Ghouls, a Noite das Almas que é a Penadas? continuação do Bride Naquelas, of the né? Moon. É, É, eu não vi, eu não vi. cara, não veja. É o pior dele, é o pior dos Cara, piores. é porque assim, o Night of the Ghouls é uma continuação muito assim, né, aberta, muito livre da Noiva do Monstro. Uhum, Mas o grande problema é que o Ed Wood ele não conseguiu terminar esse filme em vida, né? uhum, Porque ele não tinha dinheiro, ele mandou revelar e montar o filme, só que ele não teve dinheiro para pagar, para tirar do laboratório. uhum. Isso ficou preso anos, 25 anos. Nos anos 80, alguém que era muito fã, porque daí a gente tem que falar também, né? No final dos anos 70, o Ed Wood morre em 78, e no começo dos anos 80, o Plan 9 foi comprado lá num lote de não Uhum. sei quantos filmes para TV e começou a ser exibido na sessão da meia-noite, tipo Corujão pra gente, assim.
E aí Uhum. começou a fazer sucesso. E alguém que redescobriu o Ed Wood foi lá e resgatou esse O filme de Night of the dentro do Ghost. laboratório. Então ele tá E aí, incompleto. ele não é que ele está incompleto, ele é. Primeiro ele está incompleto, depois ele foi meio que remontado, vai, para poder ser exibido. É Entendi. horrível, horrível. Aí já não é mais o Ed Wood, tem umas caveiras horrorosas, tem o lobo de novo, que teoricamente teria morrido no primeiro filme, né? Com aquela Uhum. explosão atômica no final do filme, teria Sim. morrido ali. É, mas não desenvolve, né? Quer dizer, não desenvolve, né? E é triste porque você pensa, é um filme que foi rodado em 1962 e a partir dali o Ed Wood ou ele vai fazer um roteiro ou outro, né? Tipo, como é que é o nome daquele filme Sinister Urge, né? Que é um filme B também de Uhum. 64, que ele escreve o roteiro. Tem um outro filme que tem o Criswell, que eles estão dentro de um cemitério, sabe? Um filme colorido até já, que Não. é uma Sinister, como é que é o nome daquele filme? A Orgia dos Mortos. É um filme, acho que de Hum. 68. É o Criswell dentro de um cemitério, com umas dançarinas ali e tal. E é Depois só o aquilo. Ed Wood ele passa a dirigir uns filmes pornográficos, né? Digamos assim, né? Então, você conhece essa fase dele? Assim, você tem informação? Porque eu mesmo não consegui muita coisa. Eu li a respeito, Aham, né? Que década aham. de 60 ali e tal, depois de Plan 9 e tal, que o cara tava em baixa mais uma vez para poder pagar conta, então ele De dirigiu novo, vendendo o almoço para comprar a janta e nem isso, exatamente, né? exatamente. Aí ele teve que dirigir umas produções Sim. pornográficas e tal, mas eu não cheguei a ver nenhuma, assim. Tem um filme dele deixa eu ver se eu acho aqui para falar o nome, que eu não tenho aqui, mas é um longa dele. Peraí, Lucas, deixa eu ver se eu acho aqui para falar aqui para depois essa parte eu Uhum. corto, né? Não, beleza. Obviamente. Putz, como é que é o nome do filme, cara? Eu tinha aqui no meu HD agora há pouco e esqueci. Bom, mas tudo bem, não tem problema. Mas é um filme que ele fez no final dos anos 60, que é um filme pornográfico mesmo daí já, né? Porque daí já é aqueles filmes que passavam na sessão da meia-noite, nos cinemas de bairro e tal. Daí já é um filme que mistura é, sobrenatural com pornografia explícita, mas o sobrenatural não tem nada. Assim, é mais a desculpa para É poder só ter um a background bem sacanagem. lá atrás mesmo. Total, total, né? Total. E é uma pena, né? Porque se a gente for pensar nesse final da carreira dele, que ele já estava completamente envolvido é, com a pornografia, que ele estava escrevendo as histórias, que, como você bem disse agora há pouco, eram histórias interessantes, mas eram vendidas para revistas do tipo Pulp, né? Daquelas revistas, Sim, sim, é. ou paperback, né? Que são aqueles livrinhos meio vagabundos, assim, tal, vendido em banca e tal, tipo Uhum. Sabrina, né? Essas histórias assim. É, e ao mesmo tempo muito afundado no álcool, né, cara? No alcoolismo, Como é que é esses esse final da contos, vida dele, assim? esses contos, cara, eu diria que, pelo que eu vi e tal, 100%, 90% foram escritos enquanto ele estava afundado no álcool, assim, né? Então, mas esse fator álcool também trazia muito o Ed Wood, porque assim, né? Além do álcool, obviamente, ele era um cara que estava numa fase extremamente depressiva,
né? Então o álcool era aquela espécie de fuga do cara, e a partir do momento que ele conseguia essa fuga, mesmo que algumas horas, ele escrevia e trazia o seu lado mais criativo, né? E acabou, infelizmente, sucumbindo, né, a isso lá em 1978. Que coisa. Nesses contos que foram aí publicados pela Dark Side e tal, que Uhum. você está lendo, aparece também essa coisa do fantasma do álcool, de morar na rua, porque no final o Ed Wood estava morando na rua. E a impressão que eu Sim, a tenho é bebida. que sempre ele tentou trazer um pouco do terror da vida mundana, o terror que é ser uma pessoa, o terror do dia a Isso, dia, né? O terror de ligar a exatamente. TV, o terror de pagar uma conta, o terror de se relacionar com outra pessoa, com o terror Perfeito. sobrenatural. Tem isso também? Não, sim, sim, você já resumiu bem. É o terror do cotidiano, né? Da vida adulta, das responsabilidades, dos dilemas, dos padrões que são exercidos, perdão, que são estabelecidos, né? Então ele trabalha isso de uma maneira, e eu não diria nem uma maneira complexa, muitas vezes de maneira simples, direta, crua, né? Ácida, mais uma vez, mas transformando aquilo em um peso, em uma carga, né? Ele era um cara que estava passando por muitos problemas nessa época, dívidas, alcoolismo, e não tinha dinheiro para pagar aluguel direito, então, né, precisava ali fazer os bicos, né? Os bicos sendo esses muitos ali a escrita, e tudo isso é refletido nos textos dele, né? Ele vai problematizando essas coisas de uma maneira, eu diria, muito criativa, sabe? Então, sim, ele transforma esses problemas sociais, né, em uma narrativa intrigante, diria assim. Que maravilha. E aí, para a gente encerrar esse nosso papo, né, que sem dúvida alguma é riquíssimo e trouxe muita coisa para a gente conversar e para refletir a respeito dessa figura, né, tão sui generis. Vai uma pergunta para você que é uma provocação para quem está vendo a gente também, e é uma provocação para você também, que trabalha com essa temática tão assim dos filmes obscuros, daqueles filmes que adentram de fato questões que normalmente o cinema comercial não dá muita bola, mas os diretores mais antenados ali, mais soturnos, enxergam, né? Uhum. Seria o Ed Wood, assim, hoje em dia, em 2022, seria o Ed Wood uma espécie de cineasta à frente de seu tempo, escritor extremamente é, 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 talentoso e até, sei lá, um filósofo fora da época, se a gente olhasse hoje em dia, na medida em que ele mistura tudo isso e tenta, de alguma forma, fazer uma síntese da vida miserável que ele acabou vivendo no final dos últimos dias? É, certeza, né? A gente não tem certeza de nada nessa vida, mas eu acho que hoje, em dia, depois dos anos 2000 e tal, se Ed Wood estivesse vivo ainda, né, atualmente, ele teria mais oportunidade, ele teria mais espaço. Felizmente, apesar da gente ainda estar preso constantemente em convenções e, enfim, ainda comparado à década de 50, à década de 60, a mentalidade deu uma mudada, né? E hoje existem mais espaços. Claro que Uhum. os espaços altamente conservadores e limitadores e tal, eles ainda estão por aí, obviamente. Mas eu acho que o Ed hoje ele encontraria mais recursos para dar vazão a essa criatividade dele, essa liberdade que muitas vezes ele não teve lá no passado. Né? Ele não teve porque ele se via numa sociedade que realmente não dava essas oportunidades, não queria ouvir vozes que não estivessem ali condizendo com o que eles estavam vivendo, e eu acho que hoje em dia seria um pouco diferente. Talvez ele não tivesse morrido sem ter tido esse reconhecimento.
eu acho que ele teria vivido alguns bons anos aí, talvez ainda afogado no álcool, não sei, mas pelo menos ele colheria ainda em vida a Os admiração de muita louros, gente. né, do talento que não foi reconhecido. E aí, para Exatamente. finalizar mesmo, assim, a grande pergunta, né? Dos piores, melhores diretores, Ed Wood, Tommy Wiseau ou Jean-Luc Godard? Eu acho que eu ainda Essa é para prefiro. matar, né? É para dar a É, facada no peito de quem é essa aí. godardiano, né? E tal. E o cinema é algo erudito e tal, né? Rapaz, eu vou te falar que por todo o seu histórico, sua lenda, seu universo, eu ainda fico com Ed Wood, viu? Com certeza, com certeza. É o maior de todos. Lucas Maia, muito obrigado pela sua presença aqui no Uma Teia de Ideias. Volte sempre que quiser. Espero que continuemos aí em contato, em colaboração e Claro. ainda continuemos trocando a respeito de uma figura tão importante para a história do cinema como Ed Wood. E vocês que estão vendo a gente aqui, por favor, visitem lá o Refúgio Coach, porque o Lucas tem sempre algo muito interessante para trazer para a gente. Quer fazer o seu jabá, Lucas? Fica à Pô, vontade. não, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né? E é sempre uma aula te ouvir falar também, as lacunas aqui sempre preenchidas de maneira muito competente e rica. Muito obrigado, Doni, pelo convite. Imagina. E quem não conhece, quem só já ouviu falar ou quem nunca ouviu falar, dê uma passada lá no Refúgio Cult, que eu falo muito sobre filmes, em sua grande maioria filmes mais desconhecidos, filmes que flertam com o horror, com o sombrio, com o bizarro, saindo um pouco aí do padrão que a gente sempre vê, né? De, como eu costumo dizer lá, saindo fora da caixinha sempre. E né, não, eu sempre falo isso, né? Tipo, eu tento trazer um papo leve, simples, justamente porque eu quero que as pessoas, o máximo de pessoas possível, conheçam essas obras que muitas vezes não tem muito espaço na mídia ou na grande mídia. Então lá entre aspas, missão do Refúgio Cult é debater um pouco, falar um pouco sobre esses filmes. Tem conseguido fazer isso com extrema maestria, meu caro. Muito Que isso, obrigado. cara. Obrigadão demais. Gente, até a próxima. Então, se já não for inscrito no canal aqui na minha teia de ideias, por favor, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, ative a sineta, dá uma olhada aí embaixo como você pode também apoiar as iniciativas aqui do canal. Conheça aí embaixo os meus cursos de linguagem do cinema e história do cinema brasileiro e estaremos logo mais na próxima com mais um convidado e com mais um vídeo aqui no Doni Correio, uma teia de ideias. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, beijos. Valeu!